Olá, meninos do nono ano. Hoje nós vamos ver a parte da apostila de 50 até 72. Nós já vimos de 32 até mais ou menos a página 49. Agora a gente vai ver de 50 a 72, onde vai tratar um pouco melhor do átomo, dos seus números e da tabela periódica, né, dos seus cálculos e das suas complementações, ok? A gente começa aqui na aula 50, falando sobre o número atômico. O número atômico para a química, ele vai ser considerado Z. Por que não usa N? Porque N já é número de nêutrons na química. Então, número atômico é Z. Por que não usa A de atômico? Porque A já é massa. Então, o número atômico é também representado, né? Representado por Z, é também igual, é semelhante ao número de prótons. O número atômico de um átomo é igual ao número de prótons. Ok. Então, na química, nós vamos ter prótons, elétrons, número atômico, número de nêutrons, tudo isso para administrar. Tudo isso para a gente estar fazendo as continhas. Se a gente pegar, então, e resumir, número, o Z é o número. Lembrando que Z é igual a P é o número de prótons, é igual ao número de elétrons, e N é igual ao número de nêutrons. Na química, a gente tem uma continha que diz que o número de massa é igual a próton mais nêutrons. Também esse número de massa você vai encontrar em alguns livros, que é igual a Z mais N. Tá certo, porque Z e P são o mesmo número. Lembrando que A é o número de massa. Ok? Isso a gente vai chamar de distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica ela nada mais é do que essas camadas em volta do átomo ali, essas camadas onde se encontra o elétron, em volta do núcleo do átomo, mais precisamente. Tem algumas considerações importantes que a página traz aí, né? Explicando. A penúltima camada, por exemplo, ela só pode ter 18 elétrons. A última camada vai ter a quantidade que faltar, claro, para completar aí o número atômico. Da onde que a gente tira essas camadas? Da onde que a gente tira esses números? Bom, a gente divide mais ou menos o número de elétrons que cada átomo tem. Nós vamos fazer exercício disso para vocês entendam melhor o processo, ok? Vamos fazer exercício para vocês entenderem melhor o processo. Mas o mais que vocês precisam entender aí, algumas considerações, é que a penúltima, por exemplo, a penúltima camada, ela tem que ficar com 18 elétrons. Não pode passar e nem aumentar essa quantidade.
Isso vai depender um pouquinho também quando a gente for fazer essas contas. E que também nós temos a tal da diagonal de Pauli, que vai dar a ordem dos subníveis. Esses subníveis eles são muito importantes pelo princípio de incerteza do elétron, para a gente saber onde vai estar esses elétrons. Ai, Jesus! Então, pessoal, além desse átomo ter massa, número atômico, número de nêutrons, prótons e elétrons, ele está dividido por camadas os seus elétrons. A primeira camada, que é mais próxima ao núcleo, vai ter 2 elétrons. A segunda camada, 8 elétrons, que é a camada L. A terceira camada, que é a N, essa quantidade, N, outra quantidade, e assim sucessivamente. Aqui está o centro do elétron e todas essas são as camadas do elétron, que aqui na página vem a quantidade, a camada mais próxima é a K com 2, a L com 8, a M com 18, a N com 32 e assim sucessivamente. Bom, na 52 vai dar um melhor pensamento sobre isso aí, na página 52. E aí a gente vai entender, ou procurar entender hoje, como é que isso se processa, né? Como é que isso se processa? Vamos lá. Já fui até para 53. Esse vídeo dá uma travadinha, né? E aí... Bom, aí ele vai dando toda a noção. Uma coisa interessante aqui na página 51, que ele vai dizer que esses elétrons estão distribuídos em torno
Vamos, por exemplo, distribuir eletronicamente o bromo, como está aqui, ó. Eu aumentei um pouquinho a tela, por isso que não está aparecendo a última distribuição, mas a gente vai fazer no quadrinho para ver se dá certo. O bromo, ele tem número atômico 35, está falando aqui, então ele tem 35 elétrons. Se o Z dele é 35, né, a quantidade de elétrons de Z e de P é a mesma, de prótons é a mesma. Aqui está a diagonal de Pauli, um pedaço dela. Como é que você anda nela? Você vai primeiro no 1S. S cabe em quanto? 2. Então tá aqui, ó. 1S2. Depois que você andou na diagonal no 1S, você vai descer para outra linha, para outra diagonal, que você vai encontrar o 2S. Então é 2S2. 1S2, 2S2, você já distribuiu 4 elétrons. Olha, sempre o número de cima. 4 elétrons. O próximo agora é o 2P. Ó, vim aqui, olha a setinha indicando. Vim aqui, agora eu venho aqui, depois eu venho aqui, depois eu venho aqui. Então, 2P. P cabe em 6, eu tenho que distribuir 35. 6, se eu distribuir 6, 2P, 6, vai ser 6 mais 2 mais 2. Vai dar 10. A imagem some. Então, já deu 10 até aqui. Depois do 2P, eu continuo descendo. Todos que eu encontrar na linha aqui da diagonal, eu tenho que pegar. 3S, 3S, 2. Porque o S só cabe em 2. Do 3S, eu vou vir para a próxima linha, que é essa. Do 3P. 3P, 6. Então, depois do S3 e S2, tem que colocar 3P6. Vamos ver quanto que a gente já distribuiu. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. Já distribuímos 18, são 35, então podemos continuar. Depois do 3P, 4S2. Está aqui o 4S2. 4S2, aí aqui a gente já distribuiu 10, 26. Falta ainda alguns. Não, peraí. 10, 18, 10, 12, 18, 20. Desculpa, 26 não, 20. Aí a gente vai para o 3D. Saiu aqui do 4S e vem para o 3D. 3D 10, 30. Opa, 3D 10 deu 30. São 35 o Z. Então faltam 5. Qual é a próxima camada? P. Ah, mas o P cabe em 6. Não tem problema. Ele cabe 6. Mas aqui nós vamos ter 5, porque são 35 e só faltam 5. Se fosse, então, 37. 37 eu ia ter que fazer o 4P e continuar na diagonal para o próximo, porque ia distribuir 6 e ia ficar faltando 1. Como são 35, só faltam 5, vai caber o 5 no 4P, 5. Cabe até 6, e aí a gente distribui, vai ficar a distribuição 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 e 4P5. Essa é a distribuição. Notem que na distribuição da diagonal de Pauli, na distribuição eletrônica, eu não coloco vírgulas. Já vi muito aluno botar vírgulas de um número aqui. Bom, a distribuição de energia não para, descansa, volta. Não é assim. A distribuição de energia é contínua, então não tem vírgula entre esses números, porque a distribuição é contínua. E se alguém colocar barra, vírgula, está errado, ok? A questão fica errada. Outro detalhe, podemos dividir em camadas. Divida em camadas essa sua distribuição. 1S. 1 significa que é a camada K. 2S, ó. 2S, camada L. 2S tem quantos elétrons? A camada L. 2 do 2S2 e 6 do 2P6. Então, a camada L tem 8 elétrons. Camada K com 2, camada L com 8. Camada L, esse 2 que tem na frente.
Temos também a camada M, ó, 3s2, 3p6 e 3d10 vão representar a camada M. Quantos elétrons tem na camada M, que é representado pelo número 3 da frente? 2 mais 10, 12, mais 6, 18. 18 elétrons. E ela é a penúltima. Lembra que na penúltima só pode ter 18? E tem. Você olha pela distribuição eletrônica da diagonal de Pauli, você consegue montar as camadas que esse átomo tem em torno do núcleo. E a camada M, que vem depois do L, que é a 4, ele tem quantos elétrons? Ah, 2. Não esqueça que esse númerozinho que não está aparecendo porque eu aumentei a tela é o 4p5. Então, ele tem 5 mais 2. A última camada, que é a camada M, vão ter 7 elétrons. Esses 7 elétrons da última camada, também chamada camada de valência, vai conferir ao átomo a sua família. O átomo que tem 7 elétrons vai estar na família 7. Nós vamos entender isso mais tarde quando a gente estiver falando de tabela, ok? Aqui também ele dá um exemplo do cálcio, né? Com o número atômico 20. Também, como é que foi feito? Vai andando em diagonal e os números que vão sendo encontrados na diagonal, nós vamos preenchendo contando o máximo dos orbitais, menos o último, né? O último a gente tem que ver quanto que falta. O último orbital é sempre limitado com a numeração. A gente tem que ver quanto que falta. Bom, o cálcio para distribuí-lo deu 1s. Aqui na página 53, ele vai mostrar isso muito bem, né? A diagonal de Pauli. A diagonal de Pauli, ela vai ter números que na vertical vão variar de 1 até 7. Depois de novo variando e pulando alguns. Ela é baseada num teorema chamado Teorema de Pascal, um triângulo de Pascal. Depois a gente vai ter prazer de observar isso. Claro, foi um cálculo matemático inventado aqui para cobrir tudo isso aqui, os cálculos químicos. E aí, nós chamamos essas letrinhas que estão aqui, S, P, T e F, de subníveis de energia do elétron. É onde a gente pode encontrar mesmo o elétron dentro do modelo atômico lá, na eletrosfera, é o endereço certinho de quantos elétrons vai ter em torno das camadas lá. Por que a camada K cabe 2 elétrons? Por que a camada L cabe 8 elétrons? Porque nos subníveis vão ter essa quantidade. E aí, relacionando a camada com a quantidade, o K é a primeira camada, cabem 2 elétrons. O subnível de energia que representa a camada K é o 1s. Como são 2 elétrons, é 1s2. O númerozinho que vem em cima sempre é a quantidade de elétrons que tem em cada camada. Então, a camada K tem 2 elétrons, vai ter o subnível 1s. Por que aqui a apostila não colocou número? Porque a camada K poderia estar com 1 elétron. Se ela tivesse com 1 elétron, então aqui seria 1s1. Então a gente não coloca número para mostrar que aceita qualquer número até aquela quantidade limite. A camada K só cabe em 2, então só aceita até 2 elétrons. E aí, a L já vai ter essa configuração de nível de energia aqui, 2s e 2p. Tudo que tiver o 2 na frente é a camada L. Subnível para representar ela vai ser o S e o P. Bom, o legal é eu mostrar para você como é que isso aqui, na prática, como que eu vou cobrar isso, né? Então, vamos lá. Se eu tiver um átomo de número atômico igual
a 10, por exemplo, eu vou distribuir através da diagonal. Como assim? 1s2. Vai distribuir 2 elétrons, são 10, então faltam 8. 2s2. Da onde eu estou tirando esses números? Eu estou andando em diagonal. Na diagonal aqui, ó. Eu estou andando em diagonal, na diagonal do livro, ok? E tudo que tem na frente eu vou anotando. 1s2. De forma que esses números que vocês estão vendo aqui, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3e10, 4p5, eles vieram da onde? Eles vieram da distribuição do número de elétrons ou do número de prótons, que é igual, a gente já falou que é igual, ou do número atômico. Então, se eu pedir, distribua eletronicamente pela diagonal de Pauli, você vai distribuir assim. Divida em camadas. Você vai dividir K, L, M. Aqui, por exemplo, S significa 1s2, significa camada K. 2s2 significa camada L. 2s2, 2p6. Então, o 2 vai indicar a camada L. 3s2, 3p6, a camada M. Opa, também da camada M é o 3. Então, todos eles são da camada M. 4p5, camada N. Então, esse átomo tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 camadas. Não esquecendo do 4s2, que também é camada N. Então, se for para eu dividir ele em camadas, é assim que eu divido. E se for para eu distribuir eletronicamente, eu tenho que pensar, então, nos orbitais, nos seus subníveis, o S, P, D e F. Bom, aí na apostila está dizendo quantos elétrons cabem em cada orbital. Tem a tabelinha direitinho, mas eu vou adiantar esse pedaço para vocês. O S cabe 2, o P cabe 6, o D cabe 10 e o F cabe 14 elétrons. Esse cabe 2, 6, 10 é que cabem até 2, até 6. Ah, mas e se tiver 5, não vou poder colocar no orbital P porque só cabe 5. Se andando na diagonal você tiver aqui no orbital P, você vai colocar o 5, sim. Porque provavelmente vai ser o final. Então, cabe o tanto certo ali, sim. Pode ser a menos, só não pode ser a mais. Ok? Também dessa forma, então, agora que a gente aprendeu como fazer a sua configuração eletrônica através da diagonal de Pauli e distribuir por camadas, tá aí no Organize Suas Ideias, né? Organize as ideias, para fazer algumas distribuições. É claro que o meu já está feito aqui, mas o seu aí no caderno não está. Então, faz o magnésio com Z igual a 12, faz o estanho, Z igual a 50, faz do criptônio Z igual a 36 e faça do frâncio Z igual a 87. Vou colar da seu, professora, está dando para ver tudo, eu vou colar do seu. Bom, se você colar, você vai perder uma grande chance de aprender. Então, faz o seu no caderno e depois compara aí com essa numeração que está aparecendo para ver se está certo. Né? Já é um bom começo, já vai ter resposta para você comparar para ver se está certo. Meninos, eu vou ainda... Essa aula vai ficar muito grande, por isso eu vou dividir, eu vou preparar uma nova aula de Química sobre tabela periódica. E para que vocês saibam fazer algumas comparações na tabela periódica, tá bom? Então eu vou encerrar essa aula por aqui
você agora já tem noção de número atômico, próton, elétron, nêutron, número de massa, que a gente viu na aula passada e relembrou um pouquinho nessa, e noção da diagonal de Pauli e da divisão do átomo por camadas eletrônicas aí, onde os elétrons vão ficar. Então, eu gostaria já de fazer uma lista de exercícios sobre isso e que você fizesse e mandasse para o Corrigindo Atividades. Eu vou preparar a lista, você faz, prepare para o Corrigindo Atividades, manda seus exercícios feitos e manda também as dúvidas, ok? Muito obrigado pela atenção, por hoje é só. Pessoal, montei grosseiramente uma diagonal de Pauli aqui, só para a gente ter ideia. Vamos supor que eu queira distribuir um número atômico igual a 8, por exemplo. Como é que eu vou fazer? Vou passar pela diagonal. Venho na diagonal, um S. Então, venho aqui e coloco 1, S, 2, já que S cabe em 2. Ah, mas você não colocou na diagonal? Sim, não coloquei na diagonal já proposital, pra gente começar a testar, a treinar. Depois o próximo, 2S. 2S, 2. Aqui a gente já tem 4 elétrons distribuídos, são 8. Vamos voltar lá na diagonal de novo. Próximo número, então, vai ser 2P. O próximo orbital, 2P. Que vão ser colocados 4. Ah, mas o P cabe em 6. Mas a nossa distribuição vai ser 4, porque é o que faltava da soma. Se eu somar 2 mais 2 mais 4, dá o 8 do número atômico. Então, aí está distribuído. Só lembrando, diagonal não pode se colocar vírgula aqui e aqui, porque energia não se para, né? Energia é contínua. Então, diagonal é assim que tem que ser feito.